Olá, então nessa parte final aqui da aula, a gente vai fazer eu vou fazer alguns comentários sobre o efeito do enviesamento daqueles estimadores H1, H2 e HW que a gente definiu, né? Então, você pode ouvir aí enviesamento, em alguns lugares vocês vão chamar isso de polarização também do estimador, tá? Então, estou usando isso como sinônimos aqui, né? Qual que é o cuidado que eu tenho que ter aqui com esses estimadores, né? Que o uso do estimador inadequado, ele introduz um viés, ou, como a gente já definiu lá na aula de probabilidade, né? Um erro irredutível no estimador. Então, no primeiro caso, né? O primeiro caso é um estimador que a gente definiu ele para a hipótese de que eu tenho somente um ruído na saída, né? Então, se eu aplicar esse estimador lá, que a gente definiu nesse caso, né? Eu vou precisar aqui dessa PSD cruzada entre o x e o ym, que a gente já definiu, né? E aí eu vou ver que esse cara aqui tende a zero, que é a densidade espectral cruzada da entrada com o ruído de medição. A gente, por hipótese, falou que ele é não correlacionado, né? De modo que eu caio nessa expressão, que é a minha própria função de resposta em frequência, né? Então, se eu uso esse estimador H1 no caso de que eu tenho o ruído, o sinal contaminado por ruído somente na saída, ele vai tender a o meu valor verdadeiro da função resposta em frequência, né? Então eu vou ter aqui uma variância estatística desses estimadores, né? Então eu tenho que fazer aquelas médias de conjunto, né? Mas se eu estimo esses caras aqui de maneira adequada, eu necessariamente tendo ao valor correto da minha função resposta em frequência, né? Então, imagina que ao invés de eu usar o H1 nesse caso, eu uso agora o meu H2, tá? Então, o que vai acontecer? Vou colocar lá o meu H2, por definição, né? Então, ele vai ser um SYM dividido por um SYMX, né? A gente consegue separar isso aqui entre a parte do sinal e a parte do ruído, né? E aí, repara que eu não consigo simplificar mais isso daqui, né? Porque eu tenho uma parcela de alto PSD do sinal, uma parcela de alto PSD do ruído e uma parcela aqui referente à densidade espectral de potência cruzada, né? E aí eu caio nessa expressão aqui. Então, nota que o que essa expressão está dizendo? Que se eu uso esse estimador, né, eu vou acabar e eu consigo estimar essas densidades espectrais de potência aqui sem uma variância tendendo a zero, né, de maneira correta, eu vou cair nessa expressão aqui que vai resultar na FRF que eu quero estimar, né, vezes esse termo aqui que depende basicamente do ruído de medição, tá? Então, na medida em que eu tenho um ruído de medição na saída, essa termo aqui introduz um viés, ou seja, um erro não irredutível no meu estimador de FRF, porque por mais que eu melhore a minha estimação estatística, né, por mais termos lá no somatório da minha média de conjunto que eu faço para estimar essas densidades espectrais de potência, esse cara aqui ele não vai tender a zero, porque o meu ruído ele tem uma potência, né? Ele tem uma densidade espectral de potência, né? O meu sinal também tem uma densidade de saída, também tem uma densidade espectral de potência. Então, esse cara aqui ele não tende a zero na medida em que eu coloco mais realizações no meu estimador, né? Na medida que eu considero mais e mais dados aqui, tá? Então, ele vai depender desse ruído aqui. Ou seja, essa diferença é o que a gente chama de viés do estimador. Mesma coisa aqui, ou de maneira parecida no caso 2, né, em que eu pego um caso de um sinal contaminado somente na entrada, aplico o estimador adequado e ele vai tender ao valor correto da minha FRF na medida em que eu coloco cada vez mais realizações da minha média de conjunto para estimar a minha densidade espectral de potência cruzada. Então eu vou tender ao valor correto, né? Se nesse caso aqui eu uso o meu estimador H1, eu vou ter esse erro de viés aqui associado, né? Então, posso fazer a mesma análise aqui, mas eu vou acabar com um termo, eu vou acabar numa expressão que depende da minha FRF dividido por esse termo aqui, né? Desculpa, eu acabei não comentando aqui, mas
Nesse caso anterior, o uso do H2, do estimador H2, no caso 1, que eu tenho um ruído de saída, né, tende a superestimar a minha função resposta em frequência. Então, esse valor aqui é sempre maior que 0, né? Esse valor aqui é sempre maior que 1. Então, esse valor total é sempre maior do que o valor correto da minha função resposta em frequência. Nesse caso aqui, em que eu uso o H1 com o ruído de entrada, né? Esse viés aqui tende a subestimar o meu valor da função resposta em frequência, no caso em que o ruído de entrada está presente, né? Então, na prática, né, a relação sinal-ruído da entrada limita a qualidade dessa estimação, tanto no caso 1 quanto no caso tanto no caso 2 quanto no caso 1 aqui, né? Então, como que isso funciona, né? Então, nosso principal objetivo aqui é, por exemplo, estimar funções de resposta em frequência de sistemas do tipo massa-mola amortecedor, né? Então, eu tenho aqui uma resposta típica, né, de um sistema massa-mola amortecedor. E aí, eu tenho dois casos característicos, né? Que é um caso em que eu tenho a resposta em regime de ressonância, que é em torno dessa frequência FR, e um caso em que eu tenho a resposta em regime de antirressonância, que é quando a amplitude da resposta tende a 0. E aí eu tenho dois casos bem interessantes, né? Repara que o ruído de medição, né? Imagina uma hipótese razoável, é dizer que o ruído de medição ele depende da instrumentação e da cadeia de medição, mas ele não é afetado pela função resposta em frequência, então ele não é afetado por essas regiões aqui. Então, qualquer que seja o lugar, a frequência que eu estou medindo, o ruído de medição ele tem a mesma característica, assim, em princípio, né? Imagina se ele for um ruído branco, essa minha função SNX, ou SNY, ela é uma função constante ao longo da frequência, tá? E aí, nessas regiões aqui, tá, eu tenho relações relações de signal to noise ratio, né? Minha razão de sinal para o ruído, bem diferentes para o sinal de entrada e para o sinal de saída, né? Então aqui, tipicamente na região de antirressonância, né? O que está acontecendo? A resposta do meu sistema tende a ser um valor muito pequeno, ela está tendendo a ser 0, né? Então, a razão entre a densidade espectral de potência e a densidade espectral de potência da saída aqui, perdão, com o ruído de medição na saída, ela tende a 1, ela tende a um valor 1, né? Querendo dizer que a potência, que a amplitude do meu sinal de saída está no mesmo nível, ou está num nível parecido da amplitude do sinal de ruído. Então, esse cara aqui, esse cara aqui é aproximadamente 1, né? O que quer dizer que a densidade espectral de potência da minha saída YY é aproximadamente igual à densidade espectral de potência do meu ruído de medição. Então, no caso das antirressonâncias, aqui uma região cuja aquela hipótese de o sinal de saída é o sinal contaminado por ruído é muito razoável, né? Já nessa região de antirressonância, o que está acontecendo? O sistema ele responde com uma amplificação muito grande na resposta, né? O que significa que, imagina que eu estou aplicando um forçamento naquela estrutura, eu basicamente, qualquer perturbação no meu sistema leva a uma grande amplificação daquela resposta, né? Então, a minha saída, ela tem um nível de ruído aqui, a minha razão de sinal para o ruído é muito alta, né? É um valor muito alto, ela tende aqui para o infinito, né? Porém, a entrada, ela tende a ser muito parecido com um nível de ruído de medição, porque na medida em que a amplitude do sistema aumenta muito, a amplitude da resposta do sistema aumenta muito para qualquer perturbação que eu aplico, né, eu tenho muita dificuldade, por exemplo, de aplicar uma força no meu sistema. Então, eu não consigo aplicar, o sistema não resiste a uma força para eu conseguir aplicar nela. Então, geralmente, a força de entrada é muito baixa nessas regiões, né? Então,
o nível, nesse caso aqui, o estimador mais razoável é o meu estimador H2, porque ele considera o erro de medição concentrado na entrada do sistema, né? Então, recapitulando, o H1 ele é mais apropriado aqui nas antirressonâncias, porque o principal ruído, o ruído de medição está na minha saída, né? Porque a minha saída está no nível do ruído, enquanto que a minha entrada ela é super amplificada, né? Porque imagina que nessa região o sistema se mexe pouco, então eu consigo aplicar uma quantidade grande de força nessa região. Então tem uma tendência de o sinal da força de entrada ser muito maior do que o ruído. Na região de antirressonância é o contrário. A resposta é muito amplificada e eu tenho dificuldade de aplicar uma força no meu sistema. Então, a principal contribuição do ruído está na minha entrada. Então, a resposta é super amplificada, uma alta relação sinal do ruído, e a entrada tem uma baixa ou relação sinal-ruído aí. Então, essas duas regiões aqui são regiões clássicas que eu escolho o H1 nessa região e o H2 nessa região aqui. Tá? Porém, a fase, esse efeito de enviesamento que a gente viu, ele é limitado à magnitude do espectro, à amplitude desse espectro, né? Então a fase ela não é afetada por essa hipótese de um ruído não correlacionado, tá? Porque a fase ela vai depender somente da fase tanto do XY, do SXY quanto do SYX, né? Então lembra que um é o complexo conjugado do outro, quer dizer que é 1 sobre a fase aqui, né? Então, a fase desses estimadores aqui, elas são iguais, né? Então, isso é interessante porque a fase dos meus estimadores do sistema linear ela é menos sensível ao ruído de medição. A gente vai ver que ela tem um estimador de fase também, a gente vai falar sobre isso na próxima aula, tá? Mas na prática ela é afetada por erros do estimador da densidade espectral de potência e não dos meus estimadores H1, H2 ou HW do sistema linear, né? A gente vai falar isso na próxima aula em mais detalhe. Aí um exemplo, né, bem interessante ou bem clássico que a gente tem na análise instrumental de estruturas, né? Eu tenho aqui uma viga, uma estrutura que é excitada por um shaker, né? Nesse shaker eu tenho um sensor de força e tenho aqui um acelerômetro que mede a resposta, tá? Aqui é um exemplo do caso de eu aplicar um estimador de FRF, né? Esses estimadores H1, H2 e o HT ou HW, né? Então repara que eu tenho aqui a minha função resposta em frequência, na banda de frequência, né? Toda essa banda aqui, a fase em função da frequência e a coerência ordinária, a função de coerência ordinária em função dessa frequência aí, tá? Então o que está acontecendo aqui? Repara que nessas regiões o meu estimador H1 e o H2, eles são muito próximos uns dos outros, né? Em quase toda a região do espectro aqui, são muito próximos uns dos outros, né? E aí, menos nessa região aqui central, né? O que está acontecendo? Se eu olhar aqui a função coerência ordinária, eu vou ver que essa região em que o H1, o H2 e o HT, consequentemente, se coincidem muito bem, né? É uma região em que eu tenho coerência ordinária muito próximo de 1, menos aqui, onde ela tem uma tendência a cair bastante. E aí eu afasto esses dois estimadores, né? Então lembra que o H2 ele vai me dar, ele vai superestimar o meu estimador, né? Ele vai superestimar a minha estimativa da minha função resposta em frequência, e o H1 ele vai subestimar essa minha estimativa aqui, tá? Nessa região, pelo menos. E aí, repara que a fase é pouco afetada por esse estimador, né? É pouco afetada por esse erro aí devido à minha função coerência ordinária. Entretanto, nota que a fase está meio estranha aqui nessa região. Então, na verdade, eu devo ter um problema do estimador de densidade espectral de potência e não do estimador do sistema linear, tá? Não do meu H1 e do meu H2. Outros pontos interessantes aqui, né? Então, repara que para cada pico de frequência de ressonância, né? E como é que eu sei que isso aqui são frequências de ressonância, né? Porque eu tenho uma mudança de fase correspondente aqui à frequência de ressonância, né?
Repara que ele fica meio estranho aqui, né? Porque ele quando passa do pi, quando passa de pi aqui, ele tende a voltar lá em cima no gráfico, né? Porque e aí ele faz o plot aqui, ele cria uma reta entre esses dois, mas é porque na verdade a fase está limitada entre mais ou menos π, né? Mas o interessante aqui, por exemplo, esse aqui que está mais claro, quando tem uma ressonância, tem uma queda de fase, ressonância, queda de fase de π sobre 2. Isso é típico lá do meu sistema desse tipo, né, para uma medição em aceleração. Então, tem uma queda de fase aqui de π sobre 2, tá? Então, nessas regiões em que eu tenho essa queda de fase e o pico de ressonância, eu tenho uma queda também do meu estimador de coerência ordinária, tá? Por que isso está acontecendo, né? Justamente porque eu tenho aquele efeito do ruído de medição na entrada. Então, essa queda aqui não é devida a um efeito de não linearidade do sistema, mas é uma queda devido a um efeito do aumento do meu ruído de medição, né, ou de uma queda da minha razão sinal ruído na entrada. Então, eu tenho essa queda aqui acusada na minha função coerência ordinária, tá? Então, isso aqui não é um problema de não linearidade, mas é um problema de ruído da medição, que é uma das hipóteses que a gente viu lá para a coerência ordinária se afastar de 1, né? Se eu der um zoom nessas regiões, eu vou ver alguma coisa desse tipo aqui, né? Então eu vou ver que o meu estimador H1 e o H2 eles se afastam, né? E a gente viu lá que o estimador H2 ele é o melhor estimador para a função resposta em frequência nas regiões de ressonância, né? Então repara que quando eu tenho essa queda, eu tenho essa diferença aqui, eu tenho justamente essa queda na função coerência ordinária, né? Então isso tem uma relação lá com os vieses dos meus estimadores, tá? Então o valor verdadeiro da minha função H, da minha função resposta em frequência, ela está em algum lugar entre o H1 e o H2 nessas duas regiões aqui, né? E é interessante que o HT ele é um estimador que considera o erro ruído de medição igual, nesse caso aqui, tanto na entrada quanto na saída, né? E aí, se eu faço isso, eu estou aproximando bem o HT do H2, o que quer dizer que nessa região aqui, provavelmente o meu erro de medição é maior realmente na entrada, né? Então essa hipótese de que os dois são iguais nessa região não é razoável, porque ele devia estar em algum lugar aqui no meio. Então, concluindo a aula, né, a gente viu ao longo dessas 4 partes aí que a gente falou sobre relações entradas e saídas, né, de processos estacionários, são dados por relações no tempo, função de correlação e na frequência a função da densidade espectral de potência, né. E aí a gente falou, né, que foi aquela primeira parte da aula, falando sobre a resposta de sistema linear a processos estocásticos, né, estacionários. Aí. Depois a gente viu a definição lá de função coerência ordinária, né, como uma medida quantitativa do grau de relação linear entre dois sistemas, né, lembrando sempre daquelas 3 hipóteses, né, sendo a principal delas para esse curso, né, é que ela se afasta da unidade, ela se afasta de 1 na medida em que eu tenho ruído aditivo e não correlacionado, né, no meu sistema, né, ou ruído no meu sistema. As hipóteses, aí, a partir disso, a gente fez algumas considerações sobre ruídos de medição, né, e fez uma hipótese de um modelo de ruído aditivo não correlacionado, tá? Então, essa hipótese é muito importante, porque esses resultados, elas têm que ser interpretados, né, de erro de medição ou ruído de medição do meu sistema, pensando no modelo de ruído aditivo e não correlacionado, tá? E a gente tem lá, definiu as 3 principais causas de afastamento da linearidade dessa função coerência ordinária, né? A partir disso, a partir de um problema lá de ajuste linear de reta, né, a gente definiu 3 estimadores, que são os estimadores clássicos aí para a função resposta em frequência, né, que são o H1, que é um estimador não enviesado com respeito à presença de ruído na saída, e é o melhor estimador para ser usado nas antirressonâncias, né, porque ele tem um ruído na saída. O H2 é um estimador não enviesado com respeito à presença de ruído na entrada, que é o melhor estimador para a função resposta em frequência nas regiões de ressonância, né?
justamente porque ele é o que leva em consideração o modelo de ruído na entrada, e o HW, o HT, que é um estimador não enviesado com respeito à presença de ruído tanto na entrada ou na saída. Então, em princípio, ele seria o estimador ótimo aí, mas eu preciso ter uma noção da razão entre os ruídos na entrada e na saída, como a gente viu no exemplo anterior aí, tá? Então, esses erros aí, a gente discutiu bastante, é que eles dependem das regiões de ressonância e anti-ressonância do meu sistema, tá bom? Então, eu vou encerrar a aula aqui, obrigado.